galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos diversos assuntos de vários temas para nós comentarmos. A começar pela militância da imprensa. No dia de ontem teve alguns episódios aí escabrosos que eu quero comentar com vocês. Quero também falar sobre Ministério Público. A PGR aí, né, falou que Bolsonaro não é culpado, lá das declarações que ele deu no 7 de setembro. Tem algumas coisinhas também para falar sobre MP e pandemia. E o STF tomou uma decisão contra o Executivo que um grande opositor do Bolsonaro lá na Câmara, o vice-presidente da Câmara, né, o Marcelo Ramos, crítico ferrenho, criticou o Supremo. Falou aí que a decisão meio que está entrando na prerrogativa de outro poder, para você ver o nível que as coisas estão chegando. Vamos também falar bastante sobre eleições, bastante mesmo. Tem Lula, tem Pacheco, tem Alckmin, tem Sérgio Moro, tem Dallagnol. Gente, o Lula, na verdade o PT, veio aí a público para assumir que se voltarem ao poder, vai ser estatização para tudo que é lado. Ou seja, implantação do comunismo, né, socialismo. Ainda sobre o Lula, temos uma dica para o final de semana. Jamais convide o Rodrigo Pacheco e o Geraldo Alckmin para a mesma festa. Ambos aí estão agora disputando para ver quem vai ser o vice do Lula. E olha só, enquanto esses dois estão brigando, Sérgio Moro veio a público para selar um pacto de não agressão com Lula. Qual o objetivo? Retirar Bolsonaro do segundo turno em 2022. Ainda temos mais algumas coisinhas para falar. Ontem, Renan Calheiros aparece aí, dando umas indiretas pro Moro. Até o Gilmar Mendes apareceu, a imprensa também batendo. Teve até amigo mesmo, né? Procuradores lá ligados a Lava Jato, criticando algumas movimentações do Moro e do Deltan, que vale a pena a gente comentar, e mais algumas coisinhas. Tem muita coisa, eu nunca lembro de tudo. Rodrigo Pacheco, já até adiantar, tá aí agora com o ex-ministro do Lula auxiliando ele aí nas suas campanhas, suas andanças eleitorais visando 2022. Mas vamos começar aqui um pouco só falando da imprensa. Isso aqui até tinha gravado um videozinho curto, coloquei lá no Instagram e no TikTok, mas eu queria poder comentar isso aqui mais uma vez em vídeo para quem não viu. Essa foto aqui é um retrato da imprensa brasileira, um bom retrato da imprensa brasileira. Você não precisa mostrar nada. Só assim, ó, só olha aí e chegue na conclusão por você mesmo. A Globo News convida aí, né, uma grande especialista para abordar aí sobre aspectos precatórios e tudo mais. Olha a parede da casa dessa senhora. Só coisas ligadas a fora Bolsonaro, isso, imunizante, Bolsonaro é aquilo outro, Bolsonaro é um gênio, blá blá blá. Será que isso aqui é proposital? Você vê claramente aqui, né, que ela imprimiu isso daí na impressora antes de gravar, colou na parede, bom, vamos lá. Ou alguém em sã consciência cola, né, papel A4, imprimir. Você imprime o papel A4 e cola na sua parede. Você tem algum papel A4 colado com durex na sua parede? Acho que não é coisa de muita gente normal não, né? Você só vê na Globo News. O Gabriel GHD diz, ó, Globo News não tem mais vergonha. Olhem os papéis na parede. Ainda sobre a imprensa, gente, ontem teve um acidente trágico, foi um episódio trágico. O Brasil perdeu uma ídola, foi a Marília Mendonça, uma cantora com um vozeirão fora do comum. É algo muito triste, eu acho que ontem era o dia para todo mundo apenas, né? Tá dando suas condolências para a família, desejando melhoras, orando por ela. Mas não, a imprensa brasileira tem que militar em cima disso. E quem brilhou assim, fora do comum, foi o Guilherme Amado. Guilherme Amado, sempre ele. Vejam só, né? Sai a notícia lá no G1, às 5h45 da tarde, né? Falando que a Marília Mendonça perdeu a vida, infelizmente, faleceu. O Guilherme Amado, às 6h11. Bolsonaro vai lamentar a morte de Marília Mendonça, que fez o ele não? Ele já deu um jeito de trazer, não, olha só, ele não. Ih, Bolsonaro. Cara, 26 minutos depois. O cara não tá nem preocupado em saber como é que tá a família e os amigos. 3 minutos depois, inclusive, do que ele postou, talvez ele não corrigiu depois, não deu nenhuma satisfação, o governo já estava lá, a Secretaria Especial de Cultura comentando, saiu no site do governo, o próprio Bolsonaro veio a público, mas o importante é militar. O importante é militar. E você vê, ó, postei há pouco uma nota perguntando se Bolsonaro iria se pronunciar sobre o óbito de Marília Mendonça. Reescrevi o texto porque concordo que pouco importa neste momento de dor esse tipo de questionamento. Sou ofensivo com a própria Marília, que merece nossas orações. Não é que sou ofensivo, não. Foi ofensivo. Foi ofensivo. Foi muito ofensivo. Ainda fez outra ali, ó.
Marília Mendonça foi a exceção do mundo sertanejo no Ele Não. Cara, a exceção dela, ela era uma cantora fora do comum. Já compunha desde os 12 anos de idade. Emplacou vários sucessos. Todo mundo aí, pô, já ouviu falar, tem alguma história. Até eu que não sou do sertanejo, tenho boas memórias sobre a Marília Mendonça. Quando meu amigo veio morar aqui na Austrália, ele veio falando, tem uma cantora que estourou lá no Brasil, Marília Mendonça. Isso foi em 2016. Eu lembro dele pegando o violão, tocando a música, era Infiel. Tocando lá pra na menina que ele até viu a namorar depois, uma japonesa. O cara tá preocupado em militar. Essa é a imprensa brasileira. Imprensa militante. Uma coisa que aconteceu não ontem, mas aconteceu anteontem, eu não cheguei a comentar, mas acho que vale a pena aqui. Não tem nem tanta repercussão nas redes sociais assim, mas deveria o resultado final. Foi o seguinte, teve aí uma história que Bolsonaro teria dado uma medalha para si mesmo. Teria se auto-homenageado. E você vê, saiu no Globo, na Folha, no UOL, vem pra rua ligado ao Moro, o antagonista, Manuela Dávila, Randolfo Rodrigues, Helene Catanhede, Mário Sabino, todo mundo propagando uma mentira, que Bolsonaro se homenageou a si mesmo. A Elisa fala o seguinte, fake news com pitada de mau caratismo. O grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico sempre é o presidente da República do Brasil. Eles estavam falando o seguinte, Bolsonaro concede a si mesmo título de grão-mestre da Ordem do Mérito Científico. Não, ele não concedeu a si mesmo. Ele não fez isso. Naquela famosa rinha de jornalistas, o Pedro Menezes, militante aí da isentosfera, 100% aí João Amoedo, Partido Novo, João Dória, Eduardo Leite, liberal, veio criticar a própria imprensa falando, o grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico sempre é o presidente da República. Bolsonaro não se nomeou. Ele traz o decreto número 4.115 de 6 de fevereiro de 2002. Capítulo 2, artigo 3º. A ordem tem duas classes, a saber, grã-cruz e comendador. O presidente da República é o grão-mestre da ordem e o ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o chanceler. É um decreto, o Bolsonaro não faz nada. Mas é importante a militância, o importante é tentar desgastar o governo. Ele ainda diz, parabéns aos irresponsáveis que divulgaram isso, jornalistas profissionais inclusos. Os bolsonaristas vão adorar dizer que quem divulga fake news é a imprensa. Sim, são vocês mesmos. É isso mesmo. A gente não vai adorar dizer o que acontece. Aqui é só um exemplo que você, dessa vez deu ar da graça de apontar o dedo. E dá para falar um pouco aqui de imprensa. Teve umas nomeações, umas medalhas que foram dadas, umas menções honrosas. E ontem Bolsonaro, ele revoga aí também algumas, e uma delas foi lá do médico. Não sei quem foi que colocou lá, sugeriu que homenageasse o médico que estava por trás daquele estudo lá de Manaus, que teve uma dose exagerada, parecendo que era para realmente o estudo não funcionar e tentar criminalizar aquelas coisas polêmicas que a gente nem pode falar. Quando o Bolsonaro foi lá, na canetada, falou, não, tu não vai ganhar essa medalha não, parceiro. O que é que tu fez para ganhar uma medalha? Da superdosagem para pessoas. Tem gente aí que perdeu a vida. Não dá, né? Elisa diz, o presidente Jair Bolsonaro revogou homenagem ao infectologista Marcos Vinícius de Lacerda, um dos médicos participantes do estudo criminoso lá de Manaus. O presidente também cancelou homenagem à autora de cartilha sobre riscos de IST para homens arco-íris, Adele Benzaken. E aí, outra coisa aqui que a imprensa ficou triste, Triste. Teve que mais uma vez dar uma manipulada, a Elisa vem aqui, já corrigiu, PGR não vê crime em ataques de Bolsonaro ao STF no 7 de setembro. A Elisa corrige, Não é ataque. Falas. PGR não vê crime em falas de Bolsonaro ao STF no 7 de setembro. Arroubo de retórica. Só falar. Parecer, e não foi pelo Aras não, viu? Foi assinado pelo vice, Humberto Jaques de Medeiros. Afirma que a conduta do presidente não afetou ou ameaçou o livre exercício do judiciário. E a oposição vai à loucura, Com ódio no coração. O choro é livre. Elisa diz, o PGR pediu arquivamento em parecer enviado ao STF. As falas do presidente deixam de integrar a tipicidade prevista neste normativo, porquanto não afrontou ou ameaçou o livre exercício do Poder Judiciário com o uso de qualquer violência física ou moral.
choro é livre. Agora, sobre o Supremo, algumas coisas aconteceram que não é nem a decisão em si que eu acho mais importante. É só tentar reafirmar para algumas pessoas que ainda não entendem que não se trata de quantos views a pessoa tem, sabe? Quantos likes, quantos compartilhamentos. O que importa é a autoridade e poder que alguns grupos possuem. Eu não estou falando do STF, estou falando da imprensa. Por quê? Vejam só. Ontem a Rosa Weber suspendeu pagamentos do orçamento secreto. Já começa aí, né? Errado. Ela suspendeu o pagamento de emendas parlamentares. A imprensa chama de orçamento secreto para tentar colocar como se fosse algo criminoso, algo tenebroso. Mas o que eu quero dar destaque aqui é o seguinte, ó, o Wesley Galzo, jornalista do Estadão, ele fala jornalismo de impacto. Eu achava que jornalismo era para ser de fatos. As investigações do Estadão sempre foram... As investigações do Estadão foram o estopim para que partidos provocassem o Supremo contra a farra do tratoraço. Rosa Weber suspende pagamentos do orçamento secreto. Depois que eles soltaram a matéria no Estadão, os partidos de esquerda, com base na matéria, pediram para o STF derrubar, com base em uma matéria. A Anitta diz, ó, lembra quando a gente fala que os políticos usam a imprensa para criar narrativas e, a partir disso, justificarem os atos no judiciário, já que sabem que a opinião pública já foi manipulada, orçamento secreto, PEC da vingança, PEC do calote, tem que manipular a opinião pública. Pois é, o jornalista do Estadão está se gabando disso. Não só ele, também a Vera Magalhães, ó. Quando o nosso trabalho gera resultados ou ajuda a suscitar discussões relevantes, é um dia em que nos sentimos recompensados. Em frente, apurando, analisando, provocando, indo a fundo nas questões, remando contra a maré. Jornalismo, eu amo o que eu faço. Eu não sei se... não vou nem comentar. Eu só vou comentar, na verdade, com uma manchete do jornal o Globo. Um jornal que odeia o presidente da República, com a opinião de um cara que também odeia o presidente da República. O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos. Sobre a decisão, ele fala o seguinte: vice da Câmara diz que suspensão de emendas de relator fere autonomia dos poderes. Ele não está falando que cadê ele não falou suspensão do orçamento secreto. Não. Suspensão de emendas de relator. Dando o nome correto aos bois. Fere autonomia dos poderes. Até este cara que odeia o governo, opositor, apoiador do Lula, não consegue concordar com o ocorrido. Mas para a imprensa, não. Para a imprensa, o importante é tentar desgastar o governo. É o agigantamento do judiciário brasileiro, que está precisando meio que de alguns freios, né? Como você pode ver aqui, ó, o Ministério Público do Trabalho recomenda exigir o comprovante no ambiente de trabalho. O MPT considera que o ambiente de trabalho possibilita contato de trabalhadores e agentes causadores de doenças, blá blá blá. Aí a Anitta pergunta, né? O MPT tem diploma de infectologia para fazer esse tipo de recomendação, parecer? Tem diploma, sabe? Estudou essa área. Eu pensava que só quem sabia de tudo era jornalista. Aí você vê isso aqui também, ó. Desembargadora do Amazonas, acusada de vender sentenças, é aposentada com R$35 mil por mês. Aposentada compulsoriamente, né? Sem ela querer. Que baita punição, hein? Que baita punição. Imagina, você tá trabalhando, aí você está sendo acusada de vender sentenças, e aí julga que meio que é relativamente procedente, você tem que ser punido, e a sua punição é se aposentar e ganhar R$35 mil. Que vida triste, viu? Que vida triste. E aqui a gente reflete, né? Será que o Ministério Público não merece ganhar alguns freios? Será que era realmente a PEC da vingança, como estavam falando? Ou será uma PEC para tentar colocar alguns freios nessa galera? Que tá muito solta. E aí, olha só, colocar freios.
o PT precisa receber também alguns freios. O pessoal tá pensando grande. Eles realmente assim estão planejando mexer na espinha dorsal do Brasil e implantar o comunismo de vez. Não é assim avançar com pautas da esquerda, não. Comunismo nu e cru, assim, Karl Marx, sabe, vermelho, foice e martelo. Pela estatização dos bancos e fim da autonomia do Banco Central. O cara vai estatizar os bancos. Não, quem controla o dinheiro agora é a gente, é o Estado. Todo o dinheiro vai passar pelo Estado. O Estado é dono de todos os bancos. Você é o único dono. O dono é o Estado. Qualquer orçamento que você precisar é para o Estado. Se você for inimigo do Estado, você não tem direito a nada, nem ter conta no banco. É capaz de ser perseguido. Rui Falcão, deputado federal pelo PT, numa entrevista dada ao jornalista Breno Altman, deu declarações que arrepiaram a Faria Lima. Não deveria arrepiar o Brasil, qualquer ser humano com 5 neurônios. Disse, por exemplo, ser a favor da estatização do sistema financeiro, embora admita que este tema não será proposto pelo partido na campanha de 2022. Não precisa botar na campanha, né? É só colocar em prática depois de uma possível vitória. Afirmou também que é a favor de um referendo revogatório para acabar com a recém-alcançada autonomia do Banco Central. A gente vai comandar tudo. O que seria estatização do sistema financeiro? O governo vai controlar todo o sistema financeiro do país? Muito preocupante, ainda mais vindo do PT, né? Vindo do PT. Hoje o sistema, assim, o mercado financeiro já é bastante impactado pelas ações lá do passado do seu Carlos Gabas, em frente à Previc, estipulou algumas regras para fundos de pensão, algumas operações para os... Ih, rapaz, complicado. Imagina o PT. Mas tem gente que trabalha dia sim, dia também, para colocar o Lulinha lá, né? A imprensa mesmo é um desses grupos. E aí, como eu falei para vocês, não convide o Alckmin e o Pacheco para a mesma festa. Você vê, ó. Alckmin, como vice de Lula, partiu de Márcio França e foi tratado com o Haddad. Você lembra que eu vinha falando para vocês, gente, tem que prestar atenção no que está acontecendo em São Paulo. Com São Paulo é muito importante para entender a movimentação da oposição. Porque, vou só repetir para quem ainda não lembra, hoje o PT está aí tentando formar uma grande aliança, uma tríplice aliança com o PSD do Gilberto Kassab e o PSD lá do Siqueira. Uma grande aliança. Quais são os entraves? Ambos partidos, o PT está disposto a abrir, mão de vários estados. Não quer ter candidato a governador. Tá, governador, senado, abre mão. Mas o PT quer o estado de São Paulo. Isso o PT quer. E os outros dois partidos, o PSB quer Pernambuco a todo custo. Falou com o PT, isso meio que já acertou. Quer Espírito Santo, quer Rio de Janeiro, quer São Paulo e outro estado que eu não lembro. E o PSD do Kassab, pelo menos, eles também querem o Rio de Janeiro e São Paulo. E aí entra nesse embate. São Paulo é o estado mais importante do Brasil. E os três querem São Paulo. Como é que resolve? Não dá. Dá para colocar dois. Presidente e vice. Joga outro para Senado. Não quer. O Alckmin não quer Senado. Já vai ser o da Atena, pela chapa do partido do Kassab. Então, qual era a coisa, né? Se o Alckmin ele vem para governador, com o Márcio França de vice, e o Haddad. Não dá para o Haddad. Se o Alckmin vir de vice com o Haddad, também não dá, porque os dois querem ser governador. Aí não tem. O PT realmente quer ser governador. O PSB é o único que ainda aceita ser vice. E se o Haddad vir como governador e o Márcio França de vice, o Alckmin também vai ser candidato. Aí vão brigar entre si, no estado mais importante, essa tríplice aliança nacional. Uma das soluções que foi aventada no início era colocar Alckmin como senador. Aí não queria, foi o da Atena. Agora se fala em colocar Alckmin como presidente e aí resolve... Desculpa, vice-presidente, aí resolve tudo. Alckmin e Lula, Fernando Haddad e Márcio França. E aí solidifica todo mundo das mãos e a aliança PT, PSD, PSB está formada. Pode ver aqui, ó. Lideranças esperam que chapa com Lula e Alckmin tenha reflexo também na eleição em São Paulo. A expectativa de lideranças do PT e do PSB que tentam costurar uma chapa de Lula para presidente com Geraldo Alckmin de vice é de que ela tenha reflexo também na eleição em São Paulo. É o próprio PSB, junto com o PT. Não, vamos resolver aqui, cara. Vamos resolver. A gente quer fazer aqui uma chapa da esquerda.
no estado de São Paulo. O Alckmin, você vai ser vice-presidente, vice do Lula. Você melhor do que ser governador. Com o Tucano, favorito hoje na disputa paulista, fora dela, as chances de vitória seriam maiores para os outros candidatos, justamente Márcio França, do PSB, e Fernando Haddad, do PT. Tá aí a jogada. Mas, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Senhor Rodrigo Pacheco. O Pacheco também quer ser, né, o vice do Lula. Tanto que o Kennedy de Alencar aqui diz, ó, plano de Lula para ter Alckmin de vice passa por PSD e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado. Conversei com a galera aí durante o final da noite aí no Brasil, início da manhã também. E a galera falando assim que tá escutando, assim, pelos 4 cantos de Brasília, que quem conversou com o Pacheco nos últimos dias notou, assim, uma voz mal-humorada e relativamente preocupada, porque, não sei se vocês estão acompanhando, a gente está tendo aí a COP26, teve a reunião do G20, também tem a COP26, o Pacheco vai lá para a COP26 e o Pacheco e seus interlocutores veem essa ida como uma possibilidade do Geraldo Alckmin largar na frente. A ausência do Pacheco poderia dar vantagem para o Geraldo Alckmin garantir e conquistar, né, o lugar de vice do Lula. Então o Pacheco aí está meio preocupado. O que é que o Alckmin vai estar planejando, os próximos dias, quem sabe, podem ser crucial. Muito também se fala que não deve ser decidido por agora o vice do Lula, mas sabe como é esse pessoal, né? Não quer largar o osso. Poder acima de tudo. Poder acima de tudo. Rodrigo Pacheco, quem te viu, quem te vê, né? Aí o Landro Rusch ainda diz, ó, o teatro das tesouras é uma teoria da conspiração. Eles dizem. E o Jornal Globo também fala o seguinte, ó, aconselhado a ter vice de Minas Gerais, Lula avalia 2 nomes. Para não restar dúvida, né? Que é um dos nomes que o Lula avalia, aqui embaixo, ó, senador Rodrigo Pacheco. E também o empresário Josué Gomes, Josué, filho de José Alencar, que já foi vice do Lula lá no passado. Quem sabe o filho do vice dele. Ou então o próprio Pacheco. Tá todo mundo aí junto e misturado. Quem também tá aí lutando para ser vice, isso aqui eu achei incrível isso daqui. Michel Temer. Michel Temer quer ser vice, mas não é do Lula não. Quer ser vice do Pacheco. O Temer realmente acredita que o Pacheco vai ser candidato à presidência. Ah, Temer. Meu Deus, pobre coitado. O ex-presidente Michel Temer enviou mensageiros para tentar marcar um encontro com o Rodrigo Pacheco e, quem sabe, falar sobre uma chapa para 2022. E o Pacheco desconversou. O histórico de Temer como vice certamente não deve ter ajudado muito na aproximação. Pequeno dia aí pro Michel Temer, né? E vejam só, Rodrigo Pacheco terá ex-ministro da Agricultura de Lula como conselheiro de campanha, né? Da campanha. Ex-ministro do Lula para dar conselhos. Você queria conselhos do ex-ministro do Lula? O Pacheco quer, viu? Pacheco é Lula. Pacheco é Lula, PSD é Lula. É Lula. Lula na veia, Lula livre. Lula livre. Tá todo mundo fechado para 2022. E aí, olha só o seguinte. A gente falar com o Moro também, né? Tá fechado com Lula. Pacto de não agressão, a gente vai chegar lá. Quero mostrar uma coisa para vocês verem, né? A Lava Jato, a Operação Lava Jato, deu alguns frutos. É inegável. Realmente deu os frutos. As minhas críticas sempre são para os lavajatistas. Esse grupo aí que tem um projeto de poder. E eu fico muito triste de ver que essas pessoas, elas estão tentando agora destruir os bons frutos da Operação Lava Jato. O Moro e o Deltan estão tentando destruir os ganhos que tivemos durante a Lava Jato. Porque tudo o que eles estão fazendo agora, politicamente, só ajuda o Lula, o PT e a galera que tinha culpa no cartório. Você vê aqui a matéria da Folha de São Paulo, ó, procuradores da própria Lava Jato, dizem que ida de Deltan para a política deve turbinar suspeitas contra o Ministério Público Federal. Deltan vai aumentar ainda mais as suspeitas. Vai ficar ruim, cara. Vai piorar. Colegas dizem que sua exoneração pode dar munição a antilavajatistas que debatem a PEC do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá lá, ó.
Para os investigadores, após a Vaza Jato e as acusações de parcialidade nos casos de Curitiba, a ida para a política deve espalhar a suspeita sobre a atuação do Ministério Público Federal em outros casos importantes. Aí depois, o Moro vai falar, não estão mais combatendo a corrupção. Ué, vocês estão vendendo a ideia que, na verdade, as movimentações jurídicas de vocês tinham como plano de fundo um projeto de poder político, vocês estão dando munição para a esquerda. Não só aqui, ó. Aí, isso aqui foi dos próprios procuradores. Aí você vê, ó, só matérias das últimas horas. Moro e Dallagnol sempre estiveram na política, diz defesa de Lula que enfrentou a Lava Jato. Vendo as últimas movimentações, quem é que ganha com isso? A defesa do Lula tá ganhando, né? Muita gente pode acreditar que o Lula, né, era um pobre coitado. Não, meu Deus, o Lula é inocente. Pobre coitado foi perseguido. Renan Calheiros. Olha, o Renan Calheiros. Renan Calheiros tá tirando onda. Esses caras estão deixando o Renan Calheiros surfar. Isso aqui é imperdoável. Imperdoável. A Elisa diz, ó, e agora? Será que os apoiadores dos lavajatistas que passaram meses aplaudindo Renan Calheiros, o bastião da moralidade que virou herói de todos os que atacaram o presidente Jair Bolsonaro, irão começar a atacá-lo também? Aí o Renan fala o seguinte, ó, Deltan vai entrar na política. É modo de dizer. Ele não fez outra coisa na Lava Jato, só política. Por isso foi denunciado e punido pelo CNMP. Por isso foi apanhado em flagrante na Vaza Jato e spoofing. Por isso eu processei, ganhei a causa e o condenei 2 vezes. Renan Calheiros está recebendo razão. Por quê? Porque Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão dando motivo. Estão dando motivos pro Renan Calheiros tirar onda. Pro Renan Calheiros tirar onda. Aí você vê o Gilmar Mendes veio a público se pronunciar no seu próprio Twitter. Alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. Em grande parte aqui eu tenho até que concordar com o Gilmar Mendes. Me sinto mal por isso. Principalmente esse final aqui, ó. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. O que é que o Moro faz diariamente contra Bolsonaro? Ele demoniza Bolsonaro, demoniza. Não, você, ó, não combate a corrupção, não combate a corrupção, não combate a corrupção. Quem combate sou eu. Quem combate a corrupção sou eu. Vou demonizar Bolsonaro para me vender como solução. Não dá, né? Essa gente é baixa. Essa gente é baixa. Aí você vê aqui, ó. A aventura de Moro e Deltan na política é manobra criminosa, dizem advogados e juristas. Não é que é o grupo Prerrogativas, também é o grupo do PT. A esquerda está adorando. A esquerda está adorando. Deltan e Moro estão dando motivos para eles falarem que foram perseguidos. Somos pobres vítimas, não fizemos nada de errado. Não, naquele dia de Odebrecht. Não, Odebrecht não tinha nada de errado. Uai, não tinha nada de errado. Camargo Corrêa, não tinha nada de errado, não. Não tinha nada, foi tudo perseguição. E você vê, Moro, publicamente aí, né? Sela um pacto de não agressão. Moro quer tirar Bolsonaro do segundo turno e derrotar Lula na final. Já tem até candidato que ele quer escolher, ó. Já escolheu, eu quero Lula. Eu quero Lula na final. Por que ele não luta pra tirar o Lula? Por que o Sérgio Moro não luta pra tirar o Lula? Por que tá tão preocupado em tirar Bolsonaro? E você vê, ó, o objetivo desse cara não é ser presidente. O objetivo desse cara é tirar o Bolsonaro. Quer ver? O Globo. O que Moro diz privadamente sobre sua candidatura e o que os outros têm dito sobre ele. Admite mais à frente estaria disposto a abrir mão de sua pré-candidatura se for isso necessário para fazer decolar uma candidatura que enfrente com chances Lula ou Jair Bolsonaro. Tradução. Lá na frente ele vai tirar apoio. A galera que realmente está acompanhando a política, né? A galera aí que está nos bastidores. Segundo parágrafo. Existe quase um consenso que Moro vai lançar sua pré-candidatura no dia 10 para testá-la nos próximos meses. O objetivo é o mais óbvio possível, ver se decola nas pesquisas e daria um prazo até março ou abril para definir se leva a aposta adiante ou freia, sai da pista, apoia outro candidato e vira candidato ao Senado por São Paulo ou pelo Paraná. Moro vai ser candidato para o Senado. Não vai. A candidatura do Moro não vai decolar.
vai ser candidato. Ele só tá trabalhando para desgastar Bolsonaro e ter um apoio aí nacional de todos esses grupos que apoiam o Lula, né? Que são os grupos anti-bolsonaristas. Só isso. O cara tá fechado com o Lula. Eu fiz uma pergunta lá no Twitter e faço para vocês, pergunta sincera e honesta. Olha só, pergunta sincera para você. Quando foi a última vez que você viu Sérgio Moro criticando o PT ou criticando o Lula? Quando foi a última vez que você sequer viu ele falar do Lula? A última vez que pelo menos eu me recorde que ele tá falando do Lula, o tema é o Lula, foi no dia 12 de março desse ano, que eu lembre. Eu pergunto, eu realmente não lembro. Nos últimos anos, eu não lembro o Sérgio Moro falando nem do PT, nem do Lula. E ele fala o seguinte, ó. Depois que o Fachin tomou a decisão que tornou o Lula elegível, Sérgio Moro veio a público a 1h22 da tarde do dia 12 falar, repudiu ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico, e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Técnico, ele é técnico, viu? Técnico. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Não persigam o Fachin pela decisão que ele tomou do Lula. Eu pergunto, quem achar aí uma entrevista ao Moro falando do Lula, do PT, dos abusos, coloca aí, porque eu desconheço. Eu desconheço. Isso daqui, cara, assim, eu trouxe porque tem coisa assim que eu custo acreditar. Eu custo acreditar. O Sérgio Moro, aparentemente, roubou o slogan do Lula. Aparentemente. Ele deveria se explicar. Há 5 anos atrás, a Tisuca trouxe aqui, ó. A página, se você ver lá na página do Lula, oficial, lula.com.br, 5 anos atrás. Conheça e assine o Manifesto por um Brasil Justo para Todos e para Lula. Um Brasil justo para todos. Qual é o slogan do Moro? Um Brasil justo para todos. A única diferença é que o Lula e pro Lula também, né? Um Brasil justo para todos e para Lula. Moro pegou o mesmo discurso do Lula. O mesmo discurso do Lula, cara. Ele só tirou aqui o vermelho, né? Porque até o Lula usou o verde, amarelo e azul. Tá lá no Sérgio Moro também. Não dá, né? Não dá. Até o slogan do Lula é o mesmo. O slogan do Lula. E olha isso aqui que eu achei, né? No dia que o Moro defende a decisão do Fachin, né? Fala assim, ó, ninguém mexe no Fachin, não. E a gente lembra do Vaza Jato, quando o Deltan falava, ahá, uhu, o Fachin é nosso. No dia que o Moro fala lá no Twitter, ele escreveu uma matéria na Cruzoé. Olha como essa matéria envelheceu mal pro Sérgio Moro. Talvez o erro tenha sido acreditar que as transformações venham do Estado, mais especificamente do governo, ano a ano, década a década, sem que de fato isso ocorra. Talvez a modernização só possa vir mesmo da sociedade civil e do setor privado. Isso não significa dizer que não devemos continuar cobrando nossos representantes eleitos suas promessas de modernização. Isso faz parte da democracia, mas pelo menos o fim das ilusões quanto uma solução vinda de cima dá a dimensão do que deve ser feito e ressalta a nossa responsabilidade pessoal. Não falarei aqui sobre novos sinais de arrefecimento do combate à corrupção e o que isso significa. Ficará para outra oportunidade. Como disse, esse é um texto breve. O Moro falava que não existe solução através da política, que a solução pode vir da sociedade civil e do setor privado. Moro abandonou o setor privado para entrar na política. Algo que ele fala que é um erro acreditar que tem solução. Esse cara é muito cara de pau, bicho. Meu Deus, é inacreditável a cara de pau desse cidadão. Eu fico pensando como as pessoas que foram pras ruas defender esse cara no passado estão se sentindo. Como as pessoas que foram um dia defender esse cara na rua. Esse cara é um dos maiores hipócritas do Brasil. Cara de pau sem tamanho. Aí você vê aqui, ó, em conversa com Moro, o presidente do PSDB defende fragmentação mínima entre candidaturas de centro. Moro já tá conversando, vai botar pra cá de volta, com o Bruno Araújo, presidente do PSDB a nível nacional, né? Sabendo que o Moro se encontrou com Dória. Você lembra que lá no início do ano, o Moro convidou o Luciano Huck para um bate-papo, para um encontro?
A gente vai falar sobre isso também. Por quê? Não, né? Ainda não, está vindo. Moro fala o seguinte ontem, né? Na Cruzoé, escrevo sobre o meu retorno, sobre a necessidade de respeitarmos os fundamentos do Plano Real para controlarmos a inflação e sobre retomarmos a Lava Jato para combatermos a corrupção. O cara quer trazer a Lava... Meu Deus, é assim, que maluquice. É como se a Lava Jato fosse um Megazord do Power Ranger, um robô gigante, que só a Lava Jato pode salvar o Brasil. Não, Moro, tem uma criança ali passando fome. Vou trazer a Lava Jato. Moro, tá faltando esgoto no Brasil. A gente tem aqui o marco legal do saneamento que o governo Bolsonaro fez. Não. O que vai colocar esgoto no Brasil é a Lava Jato. Moro, sei lá, teve um terremoto em Minas Gerais. Vou trazer a Lava Jato. A solução do cara pra tudo é trazer a Lava Jato. Porque é combatendo a corrupção que vai solucionar todos os problemas do Brasil. Ele diz que no texto escreve sobre o retorno, ele escreve nada. Se você abrir esse texto, ele fala que é um texto de transição. Ele fala, não, a gente tem que voltar para os fundamentos e respeitar do Plano Real. E para por aí, ele pula para o próximo parágrafo. Ele fala no final, sei que faltou um aprofundamento e tudo mais, mas como eu disse, esse aqui é apenas um texto transitório. Não falou nada, é só para aparecer na imprensa. Ele deve começar a soltar artigos toda sexta-feira. Agora é candidato. E por que eu tô querendo destacar isso? Ontem saiu uma matéria na Veja, e eu não falei do encontro com o Luciano Huck de forma aleatória, óbvio. Sérgio Moro planeja disputar a presidência e já monta a equipe de campanha. Só antes disso, né? Ele falou, só para lembrar, plano real. Olha aqui as pessoas que já estão na equipe do Sérgio Moro. Pércio Arida, a gente vai falar dele. Santos Cruz, né? Traiu o governo, se juntou inclusive com Luciano Ayan na época da CPM das fake news. Paulo Artung, a gente vai falar dele também. Renata Abreu, Podemos, óbvio, Álvaro Dias, Fernando Vieira, que é o marqueteiro, Cristiane Salles, que era a assessora que o Álvaro Dias cedeu por Sérgio Moro. Vamos falar de duas figuras em específico. Pércio Arida, já falamos dele, ex-economista do Alckmin, contrário ao teto de gastos. Ele foi um dos idealizadores do Plano Real. Tá entendendo por que ele tá falando do Plano Real? Ele tá tentando usar como pilar. Eu já expliquei para vocês a importância das narrativas. Nós, da direita, ainda temos algumas narrativas nas nossas mãos. Somos nós que lutamos para o cidadão ter o direito de se defender, pela propriedade rural, por Deus, pela família. Essa pauta, meu amigo, ninguém tira. O Moro tenta tirar o quê? O combate à corrupção. O combate à corrupção. Se no governo Bolsonaro não teve tantas ações midiáticas de combate à corrupção, bom, por um lado, a imprensa trabalhou para proteger os governadores. Tivemos inúmeras operações da Polícia Federal. Estou esperando o Ministério. A gente está esperando, né, o Ministério Público como um todo, o Judiciário resolver. A CPI não fez nada sobre isso. E uma razão também é porque o governo Bolsonaro parou de roubar, né? A gente não vê mais escândalo vindo dos ministérios. Então, realmente, fica mais difícil combater a corrupção quando não está se roubando. Mas tudo bem. Tá falando aí do Pércio Arida. E olha o outro cara que tá já na equipe do Moro para 2022. Paulo Artung. Para os inscritos recorrentes do canal, o nome não é novo. Principal articulador político do Luciano Huck, foi ex-governador do Espírito Santo, faz parte do movimento comunista desde lá do regime militar, participou de muita coisa complicada, sempre foi da extrema esquerda brasileira, do PCB, né, Partido Comunista do Brasil, PSB, e agora tá com o Moro. Ele também é do Renova BR, de outros grupinhos, você vê, ó. O ex-governador do Espírito Santo é entusiasta de uma candidatura da chamada Terceira Via. Ele já tentou inflar uma chapa Flávio Dino e Luciano Huck no passado. Não prosperou. E você vê aqui que você conecta ao passado. No início de 2020, mais ou menos 20, mas no torno do dia 20, o Deltan Dallagnol veio a público divulgar isso daqui, ó. O processo seletivo para o Renova BR. É onde se formam alguns lavajatistas, que é um dos líderes nacionais do MBL, o senhor Paulo Artung. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, naquele dossiê. Dava pra eu ter botado muito mais coisa, ia ficar um vídeo de 2 horas e ia ser só informação inédita. Não, que já comentou no passado. Mas tá aí, gente. Eles não viraram políticos hoje. Há muito tempo eles estão mostrando, ó, nós somos políticos, nós temos motivações políticas.
Queremos um carguinho. Queremos um carguinho. E por que eu fiz questão de falar tanto no Paulo Hartung? Porque, segundo o Metrópolis, o Hartung está, com possível passagem comprada. Na verdade, a passagem está comprada, só basta ele querer entrar no avião. Tá ali, ó. O próximo político que Kassab pretende filiar ao PSD, Paulo Hartung. A gente sabe que Kassab é Lula, Kassab é Pacheco, Pacheco é Lula, Moro é Hartung, Hartung é Lula. Moro fez um pacto de não agressão com Lula. E tá aí com o Hartung, do partido do Lula, né? O partido que deve ser o vice do Lula, o partido do vice-presidente da chapa Lula. O cara tá lá e o cara é o cara que tá articulando a campanha do Moro. Moro é Lula, pessoal. Moro é Lula. Moro não critica o Lula. Moro não critica o PT. Não é sensacionalismo, não é querer colar uma narrativa. É só olha aí. Me mostra, eu não consigo ver outra manifestação. Olha isso aqui também que teve ontem. Pronto. Tem gente até que pode discordar que o Moro é Lula. Mas todo mundo sabe que o Moro é FHC. Isso daí não tem o que duvidar, né? Pelo amor de Deus. Não pode melindrar o apoio de alguém que é muito importante. O apoio tá fazendo valer a pena agora, hein? FHC tá pagando aquela dívida de honra. Fundação FHC divulga com a matéria da Folha de São Paulo. Seguinte, ó. Nesta quinta-feira, a jornalista Patrícia Campos Melo publicou na Folha de São Paulo uma matéria cobrindo o evento promovido pela Fundação FHC e pela Transparência Internacional, a luta contra a corrupção e a inserção internacional do Brasil. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. Aí você vai ver a matéria, ó. O aumento da corrupção no Brasil contribui para a piora na economia do país. Ué, aumentou a corrupção. A corrupção diminuiu. Tá sobrando dinheiro. Qual foi o escândalo de corrupção a nível federal? Qual foi? Meu Deus, é muita cara de pau. Não tem nada a ver com nada. Patrícia Campos Melo, né? Mas isso aí foi o que foi dito. Dito por quem? Por um esloveno, Drago Kos, chefe do grupo antissuborno da OCDE. O que esse cara sabe que passa no Brasil? Pegou alguém da OCDE só para criar problema e desgastar a imagem do Brasil no exterior. Parabéns, Sérgio Moro, atrapalhando o Brasil. Em evento promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pela Transparência Internacional, o xerife anticorrupção da OCDE também se mostrou cético em relação à entrada do Brasil na entidade no curto prazo, comparando o país a um mau aluno. O Brasil não aprende. Vocês estão vendo o que é combate à corrupção? Eles sempre se escondem por trás desse discurso. Vocês estão vendo aí o que esse discurso faz. E só para relembrar, Sérgio Moro tentou nomear, né, a Ilona Zabor. Essa daqui, ó, que está em um jantar na casa do Fernando Henrique Cardoso, contando com a presença no seu lado do Jorginho. O Jorge, conhece o Jorge? Jorginho Soros. Lá o brother da quebrada lá do Rio de Janeiro, Jorginho Soros. Descarado. E o Moro aqui, ó, no Fórum Econômico Mundial. Aquele pessoal que prega o grande R e tudo mais. Nunca esconderam nada. Nunca esconderam nada quem eles são, o que eles defendem. E ainda, né, essa palestra foi da Fundação Fernando Henrique Cardoso com a Transparência Internacional. Essa aqui é uma postagem do dia 24 de janeiro de 2020. Até botar aqui a data. Pera aí. 2020. O doutor Daniel já vinha, ó. O desmonte no combate à corrupção começou e o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica do Índice de Percepção da Corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional, a ONG amiga da Lava Jato, a ONG pessoal do Sérgio Moro, que é financiada por quem? Pela Open Society Foundation Open Society Institute. Pelo Jorginho. O Jorginho Soros também patrocina a ONG do Moro. Moro é Lula. E FHC. Só para falar um pouco da Transparência Internacional, quero lembrar essa matéria. Foi desse ano, mas de fevereiro também. A cada dia que passa, fica mais evidente que o lavajatismo era, além de uma máquina de perseguição, um grande negócio. Quem tiver paciência, lê a nota. Especialistas ensinam como converter idealismo em dinheiro. O panteão da glória da advocacia do Brasil não é pequeno. Não faltam grandes nomes, claro. Nem sempre sucesso e qualidade andam juntos. Mas a vida é assim.
Exemplo extraordinário de sucesso é o imortal Joaquim de Arruda Falcão. Nos últimos anos, ele emendou um cargo no outro. Diretor da FGV, a conselheiro do CNJ, diretor da Fundação Roberto Marinho, a titular da Academia Brasileira de Letras. Nos julgamentos apelidados Mensalão e de Lava Jato, Falcão foi promovido a constitucionalista. Seu currículo tem uma falha, porém, ele nunca divulgou. A divulgação das conversas de Curitiba, hackeadas pelo hacker, Walter Delgatti, mostrou outro papel do Falcão. Ele, assim como Bruninho, vamos chamar de Bruninho Brandão, da ONG do Moro, ONG do Moro, da Transparência Nacional, era membro honorário da Força Tarefa. A missão visível da dupla era dar respaldo acadêmico ao movimento lava-jatista junto à imprensa. Junto à imprensa, junto a Patrícia Campos Melo, soltando matéria junto, Transparência Nacional, junto com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, soltando matéria que acabou o combate à corrupção, que o Brasil é um caos. É isso aí, tá até hoje funcionando, né? Tá bom. Mas tinha um pé no mundo dos negócios. Interessante. Com a expertise da FGV, arquitetou-se um negócio chamado Lava Jato Global, destinado a ser algo como uma indústria internacional de compliance. É impressão minha, o Moro sai do governo para trabalhar com compliance internacionalmente, fazendo pareceres para Álvares e Marçal. Ainda fez lá um parecerzinho pro Benjamin, lá da Quebrada também. Que tinha O Benja é complicado, viu? Complicado. Quase ao mesmo tempo em que se urdia em Curitiba a Fundação Dallagnol, um empreendimento que daria aos procuradores um orçamento de 2,5 bilhões de reais. Em Brasília, o procurador da República, Anselmo Lopes, com Falcão e Brandão, planejaram outra forma de converter o prestígio da Lava Jato em dinheiro. O acordo de leniência da JF previa que o grupo empresarial investiria algo como 2 bilhões de reais em projetos sociais. Mas, quando os empresários souberam que Anselmo, Falcão e Brandão queriam tomar o lugar da JF na administração financeira dos fundos, o acordo encalhou. Não vai. A JF vai fazer um acordo de 2 bilhões, e aí o lavajatismo estava trabalhando para esse pessoal direcionar para onde o dinheiro ia. E aí que entra o compliance, você vai gerar as regras para garantir que esse dinheiro vai ser bem empregado, não vai meter a mão, não vai ser desviado, não vai ser colocado em ONGs para desgastar, jogar o dinheiro fora. Projetos sociais inúteis. Eles, através de um sistema de regras, eles conseguem direcionar o fluxo do dinheiro. Transparência Internacional, a ONG do Moro, patrocinada pelo Jorginho. E só para falar de dinheiro, fica aí a dúvida, fica assim no ar, a grande questão. Você vê que esse pessoal realmente não gosta do Gilmar Mendes, sempre briga, o antagonista odeia o Gilmar Mendes. Eu também não gosto muito do Gilmar Mendes. Mas tem uma coisa que é até interessante, você vê o seguinte, ilegal e imoral 3. Escritório de advogado atua para acionistas da Petrobras. Moro trabalhava por escritório que estava fazendo a recuperação judicial da Petrobras. E tem aqui um escritório de advogado que atua para acionistas da Petrobras. Parece que a Petrobras emprega muita gente indiretamente, Autor do pedido de impeachment do Gilmar Mendes, o advogado Modesto Carvalhosa, aquele que é amado pela Lava Jato, pela Janaína Pascoal também, representa sócios majoritários da Petrobras numa ação na qual é pedida indenização de 80 bilhões. O caso tramita na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Gilmar Mendes critica frequentemente o trabalho de integrantes do Ministério Público que atuam na Operação Lava Jato e pretendiam criar uma fundação com 2,5 bilhões recuperado da Petrobras. Vejam só, a depender do resultado da ação, que são desdobramentos da Lava Jato, os clientes aí do Carvalhosa podiam ganhar 80 bilhões de reais. Meu amigo. Lava Jato é um negócio lucrativo, viu? Realmente. Combate à corrupção é sensacional. Também vale comentar, Deltinha virando político. Olha só. Deltan conseguiu a exoneração e se livrou magicamente de 52 processos que presa então. Olha lá, A saída do Deltinha do Ministério Público Federal terá impacto direto nos 52 processos contra o ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público. Todos serão arquivados. Deltinha foi ou é parte em 52 processos no CNMP, dos quais
49 são reclamações disciplinares, o que significa que poderiam resultar em penas administrativas. Que sorte, né? Que sorte. Mas, rapaz, que sorte que esse cara deu. Só pra lembrar, né? Eu tinha candidatíssimo. Sempre tava lá, o Renova BR. Chegando aqui o fim sobre esse assunto, acho que vai dar tempo de falar de outra coisa ainda. Olha só essa matéria que saiu ontem na Mônica Bergamo. Isso aqui que me preocupa um pouco. A direita até hoje, quer dizer, hoje a direita finalmente está começando a se abrir, sabe? Não ficar assim torcendo o bico quando você fala do Moro, do Deltan, do lavajatismo. Entende que não se resumiu apenas, né? Aprender o Lula, foi algo muito maior. Não pode ficar preso. E o Lula... Gente, o Lula tá livre, beleza? O Lula já tá solto. Vamos discutir o que esse pessoal fez no passado. E por que a gente tem que discutir isso? Narrativas. Assim como o Moro tá tentando pegar, né, o discurso da economia para ele, que ele vai trazer austeridade, que isso, que aquilo outro, tentar trazer esse apoio, pegar essa narrativa para ele, a esquerda tá tentando pegar a narrativa do ordenamento jurídico, né, de defender a justiça de forma correta para eles. Comitê Lula, olha o nome, Comitê Lula Livre vai lançar curta sobre danos causados pela Lava Jato à economia do país. Com certeza, o pessoal aí do time do Moro fez umas besteiras. Isso aí teve. Não tem nem o que questionar. Tem uma reclamação muito grande que é o seguinte: eles poderiam ter focado no CPF em vez do CNPJ. Teve algumas empresas que eles destruíram as empresas. Cara, vai no CNPJ, a empresa nem existe, é só um ente, sabe? Tem várias famílias, pessoas trabalhando lá. Corrige os problemas, pune os culpados, não destrói a empresa. Esse discurso tem que ser feito. Esse discurso tem que ser feito pela direita. A gente trazer, colocar os pingos nos is, né? Colocar assim, a justiça no lugar dela. Falar aqui, ó, a justiça tem que voltar a fazer justiça. Não servir para um projeto de poder. Mas o que é que vocês acham que a esquerda vai falar? Vão criar essa narrativa para no fim falar que o Lula foi perseguido. Que eles podem destruir a economia para eleger o Lula. Ainda é capaz de falar que isso tudo era um plano, que Bolsonaro era aliado, que Bolsonaro, tudo que era para eleger Bolsonaro e tudo mais. A esquerda já está se debruçando para construir e alterar, né, a história do Brasil. Você sabe que a esquerda é especialista em alterar a história. E eu fiz questão de trazer que essa matéria foi escrita pela própria Mônica Bergamo. Tinha que ser ela também, né? Para falar do pessoal do Lula, tá aí. O Comitê Lula Livre lança lá na segunda-feira, já agora, ó, o curta Lava Jato, um cupim contra o Brasil. O documentário se propõe a apresentar os danos causados pela operação à economia brasileira, com um desmonte de setores importantes que eram grandes geradores de emprego. Será que o Moro vai criticar esse vídeo? Vai falar que é mentira? Ou o Moro vai ficar calado porque é do pessoal do Lula? Enfim. Pra gente chegar aqui no final do vídeo, um assunto talvez mais importante do que esses outros, que aqui é questão de eleição, é pra gente ter em mente, para poder acordar mais pessoas, né? Trazer as pessoas para a realidade, falar, cara, é isso aqui que tá acontecendo no Brasil? Esse assunto não, esse assunto aqui pode acontecer nas próximas semanas. Eu acho que preocupa a todos nós. PL 2630, a PL das fake news, a tão famigerada PL 2630. O Metrópolis aqui informa o seguinte, que a oposição vai cobrar o Lira por votações, né? Olha como eles chamam, arma contra Bolsonaro em 2022. É uma lei contra Bolsonaro por quê? Deputados da oposição vão cobrar o Arthur Lira a promessa de votar até o final de novembro, no plenário da Casa, o projeto de lei que torna crime a divulgação de fake news. Lideranças de partidos de esquerda apostam na proposta como a grande arma para conter a militância do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Essa lei é para conter a base de apoio do presidente da República. Aí você vê, ó, os parlamentares governistas, nem tá chamando de bolsonarista, parece que é um governista mesmo, aquele pessoal que não grita Lula livre, mas também não é conservador, de direita nem nada. Pedem que o relatório de Orlando Silva traga definições do que são notícias falsas, com o objetivo de evitar ativismo judicial no tema. Se ele não traz definição, a gente sabe que no fim da história, no fim da linha, notícia falsa vai ser o que a justiça definir naquele determinado momento. E a gente sabe como é que a justiça funciona, né? Pra direita, meu Deus, respirou, apanhou.
Mas não falei nada, não importa, respirou. Não pode nem respirar. Já a esquerda pode pintar, abordar da cambalhota que nada acontece. Ah, não, foi isso que você falou, não, foi só liberdade de expressão, imprecisão. Fake news nunca vai ser, nunca vai ser. O Cláudio Humberto traz aqui o mesmo assunto, o Luiz Paulo tinha trazido ontem. Projeto do PCdoB dá poder de censura às redes sociais. Substitutivo do projeto das fake news, relatado pelo Orlando Silva, ex-ministro que pagava tapioca com cartão corporativo, é criticado por, na prática, dar de bandeja às redes sociais poder que a lei não confere a ninguém. Censura. Sem definir o que é desinformação, permite que redes com mais de 2 milhões de usuários excluam posts arbitrariamente, invertendo o processo natural. Em vez de ordem judicial para remover um conteúdo, será necessário uma para manter as informações no ar. Antigamente você tinha que entrar na justiça para derrubar um conteúdo. Agora você tem que entrar na justiça para não ser derrubado. Isso pode ser votado já na próxima semana. E na próxima semana também uma certeza é que o Jota, que é um portal focado no acompanhamento do judiciário brasileiro, juntamente aí com o pessoal do Conjur e do Migalhas. Inclusive foi lá no Jota, onde o ministro Luiz Roberto Barroso fez as suas lives com o influenciador Felipe Neto. Foi lá no Jota. Eles conseguiram aí um patrocínio da Google, olha só. Na segunda-feira vão falar de liberdade de expressão, um conceito em disputa. Disputa sobre... Não está em disputa, não. Não está em disputa, não. Eu acho que liberdade de expressão todo mundo sabe o que é. Eu acho que ele está meio que desaparecendo. Na terça, fake news e eleições, os impactos na liberdade de expressão. A gente pode aqui reduzir a liberdade de expressão porque não é para preservar a saúde das eleições. Moderação de conteúdo por plataformas. A discussão no legislativo. É ele que está falando da PL 2630. Moderação de conteúdo por plataformas, a discussão jurídica e limites territoriais da jurisdição nas redes sociais, na internet. É mais ou menos isso daí. Até onde vai o limite territorial do judiciário na internet? Até onde vai o limite? Nós somos no Brasil não, né? Semana que vem, tá aí. Eu realmente espero que os nossos deputados estejam trabalhando contra essa PL. Eu quero acreditar que estão, porque até o momento eu sei que eles não estão. O que eu ouvi é que ninguém está se movimentando muito por isso daí, não. Tem gente que nem Brasília tá. Isso aí pode ser votado já na semana que vem. PL 2630 na semana que vem. Semana que vem. Espero que os nossos deputados realmente possam barrar nessa lei, ou pelo menos dar alguns contornos para a gente ter um mínimo de segurança jurídica, como saber o que é desinformação, o que é notícia falsa e tudo mais. Enfim, ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada. Se você gosta do meu trabalho, considere me financiar, se tornando membro do canal, ou então através lá do Patreon. Os links estão todos aqui na descrição. E, obviamente, a gente volta amanhã com mais notícias. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!